Conforme já destacado, trata-se de um feito que busca aferir a dignidade ou a compatibilidade do tenente-coronel do Exército, Luiz Eduardo Dionísio da Fonseca, para se manter nas hostes militares. Há aqui, senhor presidente, inicialmente, uma preliminar de descabimento da representação, tendo em vista a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito. O Ministério Público Militar, por este procurador, nesta oportunidade, deseja aduzir aos eminentes ministros que já é conhecido de Vossas Excelências o precedente que já se inaugurou nessa casa do processo 76-46-2014, em que, naquela ocasião, o entendimento que se manteve firme, consolidado, é de que justamente a substituição da pena inicialmente atribuída não afasta, não prejudica, não inibe o comando constitucional que enseja a sujeição, a submissão do oficial ao julgamento ético. Na verdade, e só para lembrar Vossas Excelências, na ementa deste julgado, que é um lead case, podemos assim, abre aspas, dizer: embora as penas privativas, aliás, as penas restritivas de direitos aplicadas em substituição à pena privativa de liberdade superior a 2 anos, gozam de autonomia e possam vir a traduzir o cumprimento da pena, elas não subsistem de forma dissociada, estando diretamente interligadas entre si, pois uma vez não cumpridas, não atendidas as condições impostas, a substituição é desfeita, tendo o réu que se submeter à restrição de sua liberdade. Portanto, senhores julgadores, fica claro que o Constituinte, ao utilizar-se do quantum da pena privativa de liberdade como um quantum objetivo para sujeitar os oficiais das Forças Armadas ao julgamento ético, porque os preceitos secundários dos tipos penais, em regra, desconhecem as penas restritivas de direitos que são aplicáveis em substituições às primeiras, não gerou, naturalmente, o afastamento desta aferição ética, transformando-se em verdadeiro tribunal de honra, o nosso Superior Tribunal Militar, e, portanto, neste sentido, o que mais importa aqui é a imposição inicial da reprimenda privativa de liberdade em patamar superior ao parâmetro objetivamente fixado pelo Constituinte. Portanto, de saída, houve o entendimento na aferição penal, na dosimetria penal, que havia gravidade suficiente para a submissão do oficial ao julgamento ético por essa colenda corte, tanto assim que a pena que foi imposta superava a casa dos 2 anos, fator objetivo suficiente para que nós possamos avançar a análise de mérito propriamente falando. No que tange ao mérito, senhores julgadores, eu sempre, e assim, o Ministério Público Militar postula inicialmente pelo afastamento da preliminar e pela análise do mérito propriamente falando. Eu sempre digo que, do Estatuto dos Militares, uma das seções mais importantes que existe na nossa Lei 6.880, de 1980, é justamente o que trata, a seção 3, que trata da ética militar, e propriamente o artigo 28, quando o legislador assim estabelece que o sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro de classe impõem a cada um dos integrantes das Forças Armadas conduta moral e profissional irrepreensíveis, com a observância aí de uma série de regramentos, dentre as quais, naturalmente, e aqui tem que se destacar para o caso em que está-se a analisar, de se ter uma conduta ilibada, né, na vida pública e na particular, naturalmente conduzisse com absoluto respeito, quer na atividade ou fora dela,
com respeito aos princípios da disciplina, do decoro militar, e atuar, portanto, com aquela postura ensinada exaustivamente nas academias militares, porque o militar, a partir do momento em que ele, na sua formação, desde as escolas, desde o colégio militar, passando pelas academias, ele ali se forja um profissional das armas, ele passa a ostentar uma credibilidade, e essa credibilidade ela se sustenta exatamente na segura valoração desses preceitos éticos, no respeito completo e inafastável desses valores que vão sendo trabalhados exaustivamente ao longo de toda a trajetória castrense. Portanto, a profissão dos militares, que pode ser assim considerada um verdadeiro sacerdócio, porque impõe a todos os que adentram as fileiras militares condutas éticas e morais, muitas das vezes não cobradas, não exigíveis de outras atividades profissionais. A ponto de Rudolf von Ehringen, A Luta pelo Direito, eu sempre gosto de rever ou de relembrar essa passagem, né, que essa pequena Bíblia do estudante de Direito, né, logo quando iniciamos a faculdade, nós temos contato com essa obra de Rudolf von Ehringen, que é uma referência para todos nós que cultivamos a lei, cultivamos os princípios jurídicos e os princípios da justiça. E, nesse sentido, o Ehringen exalta justamente que, em relação às profissões, os valores éticos estão numa escala absolutamente elevadíssima, né, para aqueles que trilham a profissão militar, porque justamente se estabelece para estes profissionais deveres não só para com a pátria, não só para com a sua comunidade, mas para com a sua família, de maneira que ele, ao longo do seu exercício profissional, deve se pautar por uma atuação responsável, equilibrada e completamente devotada a esses preceitos. No caso aqui,